queridos amigos e amigas, de volta com vocês aí no nosso momento de compartilhar a palavra de Deus e alguns conceitos aí doutrinários para a gente poder se conectar. O tema que eu proponho para nosso encontro de hoje é a Santíssima Trindade, em função da data que passou agora domingo passado, né? Nós tivemos a celebração do dia da Santíssima Trindade e algumas referências então que fazemos sempre a esse momento de pensar sobre esse relacionamento de Deus conosco através da Santíssima Trindade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão em nossas vidas desde muito cedo, né? A maioria de nós somos batizados quando somos bebês e ali começa a nossa relação com Deus, né? Já somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, já entramos em convívio, né, com essa dimensão de vida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a Santíssima Trindade e o amor de Deus pelas pessoas, né? Como que nós podemos encontrar essa característica de Deus se relacionar com as pessoas. Então veja bem, quando nós pensamos na Santíssima Trindade, nós muitas vezes imaginamos, né, um mistério difícil de entender. Como que tem três deuses em uma pessoa, um Deus e três pessoas? Enfim, são muitas conversas que circulam por aí. Na verdade, o que nós temos é que existe um só Deus que se manifesta em três pessoas. Mas antes de tudo, de a gente tentar entender essa matemática aí meio assim difícil de ser compreendida e assimilada, vamos pensar naquilo que é mais fácil, que é a experiência de amor que a gente pode ter com esse Deus que vem a nós no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Vamos pensar que Deus não é solidão, Deus é relacionamento. A própria forma de Deus se apresentar, né, como um Deus triuno, três pessoas, ali existe um relacionamento. Então não é um Deus único e solitário, mas é um Deus que se relaciona, que conversa. Inclusive lá na criação, quando foi a criação do ser humano, a conversa foi essa: façamos o homem à nossa imagem. E havia um conselho lá entre eles, uma conversa entre eles lá, né? O verbo está no plural e nos dá essa permissão de entender que existe essa dimensão. Pai, Filho e Espírito Santo vivem em perfeita comunhão e eles nos convidam a participar desta comunhão. Eles nos chamam para dentro dessa rodinha de conversa de Pai, Filho e Espírito Santo e nos colocam dentro dessa dimensão, nos incluem nessa conversa. Então veja que é um Deus de relacionamento. Então Deus não existe distante das pessoas. É um Deus que existe com as pessoas. E existe através do amor dele, propondo sempre um relacionamento entre ele e as pessoas. É bem interessante a gente pensar sobre isso, porque isso nos dá a dimensão daquilo que é a essência de Deus para nós. Vejamos então como que o Pai cuida de nós. Essa dimensão também é uma dimensão interessante para a gente pensar, do cuidado de Deus em nossa vida, como que ele se manifesta para nós. Então Deus é um Deus que se apresenta para nós nessa dimensão de comunhão, né? de vida plural, não é uma vida singular e solitária. Quando nós vamos agora separar essas partes para tentar entender as dimensões do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós vamos encontrar na figura do Pai uma figura de amor que cria e cuida. Então Deus não é apenas o criador do universo, mas ele também é o mantenedor. Ele representa a origem da vida, foi ele quem elaborou os processos de vida que nós conhecemos até hoje e continuamos descobrindo, né? Nós vamos ver que é um Deus muito organizado, que tem visões de mundo muito atualizadas, desde lá da antiguidade, que nós vamos ver as coisas que aconteciam lá.
E vemos que todas as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se relacionam muito bem. E a gente vai perceber que cada pessoa da humanidade é muito querida e muito desejada dentro dessa comunhão. Deus vem ao encontro do ser humano já lá no Jardim do Éden para se relacionar com o ser humano que está lá. Adão é procurado por Deus. Diz lá que diariamente eles tinham lá um encontro, né? Assim como o pai se alegrava no encontro, ou como a mãe se alegra no encontro com seus filhos, também Deus se alegra no encontro com os seus filhos e acompanha essa caminhada. Então é um Deus que se põe a caminho conosco. É um Deus que quer conhecer o que está acontecendo na nossa existência, né? No nosso caminhar. E o amor de Deus, ele não depende dos nossos fracassos e sucessos. Não depende daquilo que nós acertamos ou erramos, no sentido de que ele vai nos aceitar mais porque erramos, porque acertamos mais, e vai nos rejeitar porque erramos, porque nunca foi assim. Mesmo quando Adão cometeu um erro gravíssimo, Deus foi ao encontro dele. Foi para ter uma conversa séria com ele, sim, porque era necessário. Mas foi ao encontro, não abandonou, não desistiu, né? E esse amor, então, é que se manifesta na ação de Deus por todos nós. Todos precisamos, de repente, sentir isso, né? De que nós somos acolhidos pelo Pai e que nós somos amados pelo Pai. E que em Deus nós sempre vamos encontrar a mensagem: você é muito importante. Porque essa é a visão que Deus tem do ser humano. O ser humano é importante dentro do cenário da criação. Deus tem um olhar especial pelo ser humano, então, ao tal ponto que mesmo quando o ser humano o rejeitou e o enfrentou através do ato pecaminoso lá do Adão, Deus não desistiu, Deus prometeu salvação, deseja continuar se relacionando. Mesmo com esse fraco pecador, Deus ainda quer relacionamento, ainda quer amor. Então essa é a característica do Pai amoroso, né? É bem como diz a história do filho pródigo. O pai sempre espera os filhos, mesmo pródigos, arrependidos, mesmo manchados pelo pecado, ele sempre espera de braços abertos para um abraço amoroso de Pai. E esse é o nosso Deus. E é assim que nós podemos nos ver diante desse Deus. Pensando um pouco sobre o Filho, nós vamos ver que em Jesus, Deus escolhe experimentar a humanidade, ter uma experiência humana. Deus, então, sai daquela dimensão, daquela presença como nós conhecíamos, desse Deus criador e mantenedor, e resolve entrar na história de um espírito elevado, né, santo e poderoso, soberano Senhor, para entrar numa dinâmica de ser humano, né? Essa é a dimensão de Jesus Cristo. Então, ali nessa experiência, Deus quer conhecer as alegrias, Deus quer as amizades, o trabalho, os sofrimentos, as perdas. Deus quer entrar nessa história que é a nossa história e ver como que isto funciona na vida humana, como que o ser humano lida com isso. Então essa é a opção de Deus. E aí a gente vê que Jesus mostra que Deus está perto da humanidade, que Deus não está longe, que Deus quer fazer parte desse relacionamento com a humanidade. E ele caminha lado a lado com as pessoas. Nos seus sofrimentos, nas suas dores, ele vai se identificando, Jesus se identifica com as dores, sofrimentos, perdas, né, das pessoas. Ele entra na história, ele entra na família, ele entra na vida das pessoas, com essa dinâmica de um Deus que quer se relacionar e experimentar isso. É um exemplo, né, de alguém que acolhe, de alguém que escuta, de alguém que perdoa, de alguém que está sempre disposto e pronto para ajudar. Essa é a disponibilidade de Jesus. Essa humanização de Deus dentro da nossa história é muito importante, né? Porque a gente vai ver que não é somente amar, mas é estar presente e sentir. É isso que Deus quer, é assim que Deus é. Ele não apenas nos ama, mas Ele está presente na nossa vida, está presente nas nossas dores, sofrimentos, tristezas, perdas, e quer sentir com a gente, quer estar aí com a gente, se identifica, né, com a nossa necessidade de cuidado. E Jesus, ele nos ensina que o verdadeiro amor, ele se manifesta em gestos concretos, em coisas que se realizam, coisas que nós fazemos, coisas que nós precisamos fazer e que nós podemos fazer.
Então é muito inspirador esse relacionamento, né, de Jesus com a humanidade, para nós que vamos continuar das nossas relações humanas, de podermos nos inspirar nesse Jesus e trazer aquele modelo que ele propôs de se relacionar com as pessoas, de nós trazermos esse modelo para dentro dos nossos relacionamentos entre nós mesmos, né? Então nós nos inspiramos em Jesus para o nosso olhar horizontal, aqui onde estão os nossos pares, nossos iguais, os que sofrem como nós também e que têm a sua humanidade também. Então a proteção de Deus para a humanidade das pessoas em Jesus Cristo é a nossa inspiração. Olhando agora para o Espírito Santo, a gente vai ver que o Espírito Santo é uma presença divina na vida cotidiana, né? É um Deus que está aí. A palavra para o Espírito Auxiliador é aquele que está aí. Ele vem para estar entre nós. É uma força de coragem inspiradora e de esperança e de solidariedade que vai se identificando com as nossas vivências, com as nossas carências, com as nossas forças, com as nossas potencialidades e vai nos potencializando para coisas maiores que sozinhos nós não conseguiríamos. Ele nos torna grandes, ele nos torna gigantes, ele nos torna importantes dentro do cenário de vida. Então, ele está aí quando nós perdoamos uma pessoa, quando nós acolhemos uma pessoa, quando nós nos identificamos com as dores e sofrimentos dessas pessoas, quando nós queremos ajudar alguém. Essa é a manifestação, é o movimento do Espírito Santo dentro de nós. Deus diz que ele colocou dentro do nosso coração como uma marca de que somos dele, né, de que pertencemos a ele. E essa marca é o amor de Deus que transforma as nossas atitudes humanas em atitudes especiais, né, que mesmo manchadas pelas nossas imperfeições, quando entregues para uma pessoa à luz do Espírito Santo, se tornam importantes, boas e saudáveis. É Deus, Espírito Santo, quem qualifica aquilo que fazemos, quem dá formatos especiais, diferentes e importantes para aquilo que queremos fazer. Se fizéssemos sozinhos, talvez nossas ações seriam muito mais marcadas pelas nossas imperfeições. Mas como nós estamos fazendo movidos pelo Espírito Santo, e quando fazemos assim, então nós temos a perfeição do Espírito Santo, de Deus e Espírito Santo, limpando, polindo e qualificando a nossa entrega, né, diante das pessoas, aquilo que entregamos de bom para as pessoas. Então, nós somos instrumentos desse amor de Deus e o Espírito Santo nos usa como instrumentos, né? Pequenos gestos podem mudar vidas e nós podemos entender que nós é que promovemos esses pequenos gestos, movidos pela força do Espírito Santo. Então essa atuação é muito importante, né? Então a Trindade, ela atua como um modelo de relacionamentos, né? Na verdade. Não só entre eles lá, Deus Pai, Deus e Espírito Santo, mas entre eles e nós, como Pai, como Filho, como Espírito Santo se relacionam conosco, e como que este modelo de relacionamento pode nos inspirar para os nossos relacionamentos horizontais, né? Então o Pai, Filho e o Espírito Santo, eles vivem numa perfeita união, né? Esse é um modelo para nós também, de buscarmos também essa identidade. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos almejar isso, podemos desejar isso também. Na Santíssima Trindade, nenhum busca ser maior do que o outro. Eles coexistem desde sempre em papéis de igualdade, né? Então, modelo para nós também, de nós não vivemos na dinâmica de sempre queremos um ser maior do que o outro, mais importante que o outro, mas de que nós possamos nos relacionar em pé de igualdade e respeito também, né? Existe respeito, existe entrega e existe comunhão na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esse é o modelo para os nossos relacionamentos também, que sejam também marcados assim. Então a Trindade nos ensina que a felicidade ela não está no individualismo, mas nos relacionamentos saudáveis. Não qualquer tipo de relacionamento, mas relacionamentos saudáveis, pautados por aquilo que é bom, que é justo, que é certo, que é direito. Então podemos dizer assim que, podemos pensar, né, como que estão os nossos relacionamentos com os nossos amigos? Como que estão os nossos relacionamentos familiares? Como que estão os nossos relacionamentos através do acolhimento das pessoas que são diferentes do que a gente? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são diferentes um do outro.
mas eles vivem em comunhão e harmonia. Então aí está o modelo, aí está a inspiração para vivermos também mesmo em diferenças, né? Temos um amor compartilhado que pode qualificar as nossas relações humanas. Então, nesse sentido, a Santíssima Trindade é o nosso ponto de referência. Não é apenas uma doutrina de fé, então, né? Essa realidade da Trindade revela que Deus é uma comunhão perfeita de amor e se torna uma referência para nossos relacionamentos também. O Pai que cria e que cuida, o Filho que caminha conosco e o Espírito Santo que fortalece a cada um de nós e nos inspira para uma vida em união e perfeição com Deus. Esse é o relacionamento que a gente percebe dentro da Santíssima Trindade. Então, podemos entender que a melhor forma que tem de nós compreendermos a Santíssima Trindade não é explicando a Santíssima Trindade, mas é experimentando e compartilhando esse amor que vem do Pai, esse amor que vem do Filho, esse amor que vem do Espírito Santo, e usando isso como uma fonte de inspiração e transformação das nossas próprias relações. Então, não se preocupe em saber como que funciona, mas talvez ocupe sua mente, seu pensamento, no sentido de como que isso pode me inspirar, a ação de cada um deles e a convivência deles, né? Quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando nós acolhemos uns aos outros, nós estamos dando visibilidade ao poder trinitário de Deus que atua dentro de nós. E essa é a forma de vivermos, daí a importância da Santíssima Trindade. E dentro da igreja existe sempre uma busca de identidade com essa força divina trinitária. Quando nós estamos lá repetindo que a nossa forma de fé cristã está baseada no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e insistimos em continuar falando, né, essa nossa fé através do credo apostólico, do credo niceno e do credo atanasiano, nós estamos sempre reafirmando que é mesmo isso que nós queremos, que é isso que nós buscamos. Então, em vez de nós apenas passarmos os olhos pelas frases dos textos que são o conteúdo dos credos, nós fazermos pausas e refletirmos, mas como que isso pode me inspirar? Como que isso pode me motivar? Como que isso pode me mover, né? Esse significado que nós temos da atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós somos uma igreja trinitária. A igreja luterana é uma igreja que tem por ênfase essa busca dessa identidade de um Deus triuno. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse que a sua igreja ela está fundamentada, né, nessa verdade. O batismo, se nós vamos entender o batismo como o início da vida cristã, o batismo acontece dentro dessa dinâmica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a Trindade é a base do surgimento da igreja, das pessoas que vão se agregando pela fé na presença de Deus e formando essa grande família de Deus. Então, que Deus também te dê inspiração de buscar na Santíssima Trindade os seus motivos para uma vida cristã, agradável a Deus e útil também para o seu próximo. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Um bom tempo, felicidade e alegria, muita paz, muito amor para você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.